Nesse vídeo eu quero falar sobre a possibilidade real de renúncia do presidente Alessandro Barcelos. Sim, ele pode não ser mais o presidente do Internacional em 2026, no que seria o seu último ano de gestão como mandatário do clube. A pressão aumentou nas últimas horas e um movimento por parte do Conselho do Internacional está acontecendo. Nesse vídeo a gente traz todos os detalhes e eu também quero trazer o que eu ouvi do lado do presidente Alessandro Barcelos sobre a possibilidade de uma renúncia. Os nomes de Giovanni Luigi e Roberto Melo surgem no bastidor. Eles podem assumir como presidente do Inter? Eu te conto tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá, te inscreve, no primeiro comentário fixado desse vídeo tá o meu link. Se tu não tem registro, te registra por ele e vai dar uma brincada na KTO com responsabilidade, tá? Gente, a situação do Inter ela é muito complicada, muito complicada. O Inter ontem praticamente encaminhou o seu rebaixamento. É verdade que tem uma condição matemática que pode acontecer na última rodada, a rodada do domingo. O Inter tem que vencer em casa o Red Bull Bragantino, mas é uma situação muito complicada e uma Série B parece ser o caminho mais fácil de acontecer no próximo final de semana. A pressão é enorme em cima do presidente Alessandro Barcelos para uma renúncia. E esse movimento ganhou mais uma vez força nas últimas horas. O presidente que foi eleito no final de 2020, assumiu no início de 2021, teve uma mudança no estatuto do clube de 2 para 3 anos de mandato, ele foi reeleito no fim de 23 e terminará o seu mandato possivelmente no final do ano que vem. O ano de 2026 é o último ano da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Porém, existe uma possibilidade dele não chegar lá. E era uma leitura que a gente fazia. Pô, será que o presidente vai ter força para o seu último ano de mandato? Será que ele vai ter capacidade, vai aguentar a pressão que ele vai sofrer estando numa Série B ou não? Pois então, pode ser que ele não aguente essa pressão. Nas últimas horas, o Conselho Deliberativo do Internacional, principalmente conselheiros de oposição, evidentemente, estão fazendo uma força muito grande para que o presidente renuncie. Depois do término do Brasileirão, neste domingo, dia 7 de dezembro, independente do resultado, se o Inter, o que é mais provável, for rebaixado para a segunda divisão, ou se um milagre acontecer e o Inter ganhar, os resultados forem favoráveis, eu vou falar mais sobre esses resultados que o Inter precisa no vídeo da noite hoje, mesmo caindo ou não, conselheiros do Internacional irão fazer, possivelmente por meio de uma carta, uma pressão muito forte para que o presidente renuncie ao cargo de presidente do Internacional. Impeachment, gente, vocês podem descartar, porque para ter impeachment tem que ter havido algo de ilícito, algo de ilegal dentro da gestão do presidente Barcelos. E não há perspectiva de que tenha acontecido isso. Não existe impeachment por incompetência. E a gestão do presidente ela foi incompetente esses anos todos. Mas ilícita não se tem nada em relação a isso. Então, impeachment, uma votação para definir, o presidente tem que sofrer o impeachment e sair do cargo ou não. Isso não deve acontecer. Porém, vai ser feita uma pressão muito grande para que o presidente peça para sair, para que o presidente peça a renúncia do cargo de presidente do Internacional e não esteja à frente do clube nesse que seria o último ano de gestão em 2026, tá? Esses conselheiros vão procurar o presidente, vão conversar com o presidente sendo um cara muito bem articulado politicamente, eu não acredito no presidente recusando essa conversa, e mesmo que fosse fazer isso, é só os conselheiros enviarem uma carta ao presidente, enfim, procurarem por outros meios e por outras formas o presidente Alessandro Barcelos. Eles vão fazer essa pressão
acreditando que o presidente vá reconhecer, pô, não dá mais, eu não aguento mais um ano e vá renunciar. Essa é a expectativa de todos, porque foi colocada uma condição, quase que uma ameaça, que é, presidente, ou tu renuncia e não fica no clube em 2026, ou nós não vamos aprovar as contas para o próximo ano. O que eu digo com aprovar as contas? Sempre no final de cada ano é feito e montado o orçamento para o ano seguinte. E esse orçamento ele é pensado já pela gestão muito antes. No meio do ano ali já se tem uma ideia do que se pensa para o orçamento, mas tem que aguardar terminar a temporada. E a gente sabe que o Inter vive uma dificuldade financeira enorme. O Inter, na virada do ano, deve atingir R$1 bilhão em dívidas. A gente sabe que a receita de TV cai drasticamente, mais de 90%. Vai cair a receita de televisão para quase R$10 milhões. Em resumo, basicamente R$10 milhões mês. A gente sabe que teve uma repactuação, é uma palavra da moda usada pela direção do Inter atual, uma repactuação da questão da venda dos direitos de transmissão para a Liga Forte União. O Inter tinha vendido por 200 e poucos milhões 50 anos. Dava 20% dos seus direitos. Mas agora mudou, os clubes vão ter que devolver parte desse dinheiro porque foi de 20 para 10. Outros clubes negociaram para ser 5, enfim. O do caso do Inter ficou de 20 para 10% dos direitos de transmissão vendidos pelos próximos 50 anos. Isso também impõe uma dificuldade financeira muito grande no clube. Vai ser muito difícil 2026 com todas as dívidas que o Inter tem. E alegando essa questão financeira, alegando que a direção hoje não tem uma credibilidade dentro do mercado para negociar jogadores, porque é considerado por vários clubes do Brasil, dirigentes e empresários, um clube caloteiro na gestão do presidente Alessandro Barcelos, alegando tudo isso, o conselho vai pedir para que o presidente renuncie. E aí colocam como condição, ou tu renuncia, sai de uma vez, ou a gente não vai aprovar as contas de vocês pro ano que vem. E aí o furo vai ser mais embaixo, mesmo que tu fique no cargo de presidente do Internacional. É basicamente isso, uma condição que está sendo imposta para pressionar o presidente a renunciar ao cargo. Lucas, o que vai acontecer se o presidente renunciar? Se o presidente renunciar, vai ter um mandato tampão que será feito pelo primeiro vice-presidente eleito, que é hoje o Dalton Schmidt. O Dalton Schmidt assume no mandato tampão até o conselho deliberativo do clube decidir quem será um novo sucessor para o presidente também no mandato tampão, porque tem eleições no final do ano que vem. Então, o presidente renuncia, o Dalton Schmidt, que é o primeiro vice-presidente eleito, assume no mandato tampão, vai ter uma votação dentro do Conselho Deliberativo para decidir um nome, e aí alguns nomes ganham força nesse momento. Giovanni Luigi, que eu não sei se aceitaria, e o Roberto Melo, que foi o candidato de oposição, por exemplo, do presidente Alessandro Barcelos na última eleição. Eles vão decidir dentro do Conselho um novo presidente para um novo mandato tampão. Então, renuncia Dalton Schmidt até decidir no Conselho, decide o do Conselho, e esse presidente do Conselho vai assumir até o final do ano que vem, quando teremos as eleições naturalmente no Internacional. Seria basicamente esse o processo, e aí tem, como eu disse, o nome do Roberto Melo, que é um cara forte de oposição ao presidente, o nome do Giovanni Luigi, que é um cara que, pelo que eu ouvi, não gostaria de pegar essa barca nesse momento, não vê uma vantagem em pegar isso, não vou dizer vantagem, mas não vê muito sentido nesse desgaste nesse momento, tá? Então seria difícil isso acontecer, mas também eu quero trazer aqui que eu ouvi por parte de pessoas próximas do presidente que a ideia do presidente não é renunciar, tá? O presidente não gostaria de terminar a sua gestão com um pedido de renúncia e, claro, um rebaixamento que hoje parece inevitável. Então a gente também vai ter que aguardar qual vai ser o movimento do presidente Alessandro Barcelos. Mas uma renúncia ganha muita força nesse momento nos bastidores do Internacional. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto à noite agora pra gente falar mais do Colorado aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima.